Muito bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Quinta-feira a gente fala sobre os personagens da Bíblia, gente como a gente. E mais uma vez hoje vamos falar um pouco mais sobre Pedro. Vamos ver quando a nossa fé é maior que a nossa força. Em Mateus capítulo 14, versículo 30 diz assim: Senhor, salva-me. Pequeno, né? Mas vamos ver o que esse pequeno versículo nos diz. Chegamos a mais um encontro onde a gente fala sobre os personagens da Bíblia, gente como a gente. E hoje vamos conversar sobre alguém que eu gosto muito de observar na Bíblia: Pedro. Pedro era uma pessoa intensa, falava o que pensava, tomava as decisões rapidamente. Às vezes era corajoso, às vezes era impulsivo, às vezes parecia ter uma fé enorme e em outros momentos parecia esquecer completamente aquilo que havia acabado de aprender. Talvez por isso Pedro seja tão próximo de nós, porque nós também somos assim. Tem dias em que estamos cheios de fé e tem dias em que uma pequena dificuldade já mexe com a nossa confiança. Pedro nos ensina uma coisa muito importante. Estar perto de Jesus não significa que nunca vamos falhar. Significa que quando falhamos, precisamos saber para onde voltar. E hoje vamos olhar para um dos momentos mais conhecidos da vida de Pedro, quando ele saiu do barco para andar sobre as águas. Pedro teve coragem para sair do barco. Imagina essa cena. Os discípulos estão todos ali no barco. O vento está forte, as ondas estão agitadas e de repente eles veem Jesus caminhando sobre o mar. Eles ficam assustados, mas Jesus diz: Tende ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro responde: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus diz: Vem. Uma única palavra: vem. E aí, Pedro sai do barco. Vamos pensar nisso. A gente vê que Pedro realmente colocou os pés para fora. A gente vê que realmente ele começou a caminhar sobre as águas. E talvez a gente conheça essa história tão bem que a gente esquece o tamanho daquele passo. Pedro teve coragem, ele confiou na palavra de Jesus. E talvez exista uma lição aqui para todos nós. Às vezes Deus nos chama para dar um passo que parece impossível. Não porque nós somos fortes, mas porque Ele está nos chamando. A questão não é eu consigo, a questão é Jesus está me chamando. Porque quando Jesus chama, nós precisamos aprender a confiar. Pedro começou a olhar para a tempestade. Mas então acontece uma coisa. Pedro está caminhando. Jesus está diante dele. Mas o vento continua. As ondas continuam. A tempestade não desapareceu. E Pedro começa a olhar para aquilo que estava ao seu redor. A Bíblia diz: vendo a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Isso é uma coisa muito humana, porque nós podemos começar muito bem. Nós tomamos uma decisão, a gente confia, a gente diz: Senhor, eu vou confiar em Ti. Mas então aparece o problema. A conta chega, a notícia aparece, a resposta demora, a situação dentro de casa piora. Então nós começamos a olhar para a tempestade. Quanto mais nós olhamos para ela, maior ela parece. Pedro estava andando sobre as águas enquanto olhava para Jesus, mas começou a afundar quando passou a olhar para o vento. E talvez nós também precisamos fazer essa pergunta: para onde nós estamos olhando? Para o tamanho do problema ou para o tamanho do nosso Deus?
Isso não significa ignorarmos a realidade. O vento existia, o problema era real. Mas Jesus também era e é real. Ele estava lá e ele está aqui. Nós precisamos confiar e dar o primeiro passo ao chamado de Jesus. Quando Pedro afundou, Jesus não o abandonou. Essa talvez seja uma das partes mais bonitas da história. Pedro começou a afundar e grita: Senhor, salva-me. E o texto diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Pedro falhou, Pedro teve medo, perdeu o foco, começou a afundar. Mas Jesus não disse: agora se vire sozinho. Jesus estendeu a mão. E isso fala muito comigo, fala muito com vocês, fala muito com todos nós. Porque às vezes pensamos que quando falhamos, Deus se afasta. Muitas vezes a gente pensa: eu deveria ter mais fé. Eu já deveria ter aprendido, eu não poderia ter feito isso novamente. Então, a gente se afasta. Só que Pedro aqui, ele quer nos mostrar uma outra coisa. Quando percebeu que estava afundando, ele fez a coisa certa. Voltou-se para Jesus. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que podemos aprender neste mês, quando nós falamos de estarmos mais perto de Deus. Não precisamos ser perfeitos para permanecermos perto de Jesus. Nós precisamos aprender a voltar para Ele. Quando a gente errar, que a gente volte. Quando tivermos medo, voltemos. Quando perdermos a fé, a gente deve voltar. Quando nós cairmos, a gente deve voltar. Porque a mão de Jesus continua estendida. Vamos juntos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, hoje nós vemos um pouco da história de Pedro. Senhor, nós também queremos confiar, também queremos caminhar contigo, também queremos dar passos de fé. Mas reconhecemos que muitas vezes nós olhamos para o vento. Aparece o medo, aparece a preocupação e a gente começa a duvidar. Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos a mantermos os olhos em Ti. Quando a tempestade ficar forte, lembra-nos de quem está diante de nós. Quando nós começarmos a afundar, ajuda-nos a fazer a oração de Pedro. Senhor, salva-me. E Senhor, obrigado porque a Tua mão continua estendida. Obrigado porque nossos erros não são maiores do que a Tua graça. Ensina-nos a não fugir de Ti quando falharmos. Ensina-nos a voltar, a confiar novamente, a dar mais um passo. E que a nossa caminhada contigo seja cada vez mais próxima e verdadeira. Fazemos essa oração em Seu nome, Jesus. Amém. Não tenha medo de voltar para Jesus. Antes de terminarmos, quero deixar uma coisa muito importante ao nosso coração. Talvez você esteja se sentindo como Pedro hoje. Talvez tenha começado alguma coisa com muita fé, mas depois olhou para as circunstâncias. Talvez esteja com medo, talvez tenha cometido um erro, talvez tenha tomado uma decisão da qual se arrepende. Talvez esteja pensando: eu deveria estar mais forte espiritualmente. Eu quero lembrar uma coisa para todos nós. Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro não terminou a história dele naquele momento de fraqueza. Ele continuou caminhando com Jesus. Pedro foi restaurado, foi transformado. E Deus ainda realizou grandes coisas através da vida dele. O nosso momento de fraqueza não precisa ser o final da nossa história. Talvez hoje a gente não consiga dar um grande passo. Então que a gente dê um pequeno, que a gente faça uma oração, que a gente abra a Bíblia, que a gente peça perdão, que a gente recomece, que a gente volte para Jesus. Porque talvez estar mais perto de Deus
Não seja nunca se afastar 1 centímetro. Talvez seja aprender a perceber rapidamente quando nos afastamos e voltar para perto. É isso. Voltarmos para perto. Bom, amanhã é dia de falarmos de fé na vida real. Vamos falar sobre uma coisa que todos nós enfrentamos. Quando precisamos continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque a nossa vida com Deus não é construída apenas nos momentos públicos. Ela é construída principalmente naquilo que fazemos quando nós estamos sozinhos. Se Ele permitir, eu espero vocês aqui amanhã. E peço a Ele que Ele continue abençoando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E que a gente nunca esqueça, se a gente afundar, vamos olhar para Jesus. Se a gente cair, vamos voltar para Jesus. Se a gente tiver medo, vamos segurar na mão de Jesus. Vamos fazer isso um dia de cada vez, mas sempre com Ele no centro da nossa vida. Um forte abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.